Ela foi a maior estrela pop do planeta. Milhões de fãs, dinheiro infinito, fama absurda. Mas por trás das câmeras existia uma mulher sendo observada 24 horas por dia. Uma artista que, segundo muitos fãs, passou anos sem controlar a própria vida. E o mais assustador, tudo isso aconteceu diante do mundo inteiro, enquanto as pessoas transformavam o sofrimento dela em entretenimento. Hoje você vai entender por que a história de Britney Spears é considerada uma das mais perturbadoras da cultura pop. Chegando, bem-vindos ao canal, eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. Britney Jean Spears nasceu no dia 2 de dezembro de 1981 no estado do Mississippi, aqui nos Estados Unidos, mas ela cresceu mesmo no estado de Louisiana. E era uma cidade pequenininha, sabe? Aquela small town bem pequenininha, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo fala de todo mundo. Então, ela desde novinha, ela já gostava de cantar, de dançar, de performar. E os pais incentivavam, né? Colocavam ela em concurso, colocavam ela em recital, todas essas coisas assim que a criança vai aparecer, ela tava lá. Quando tinha 8 anos de idade, ela tentou entrar pro Clube do Mickey, aquele da Disney, que era muito famoso naquela época, gente. Era assim, era igual o programa da Xuxa, sabe? Todo mundo queria assistir, todo mundo queria participar e todo mundo queria também fazer parte do elenco. Então, parece que ela que insistiu, né? Eu assisti 2 documentários sobre a Britney, um que tá na Netflix e um que tá aqui no YouTube, que é muito bom, que conta a história dela assim desde o início. Então parece que foi ela que pediu para os pais para que ela fosse tentar essa vaga no Clube do Mickey. Não quando ela tinha 8 anos, porque quando ela tinha 8 anos ela tentou e ela não conseguiu. Falaram que ela era muito jovem para poder assumir, né, aquela responsabilidade. Quando ela era mais velha, isso foi, bom, a primeira vez parecia que, acho que foi em 89, né, 1989, e a segunda vez foi em 93. Então, em 93, ela que falou com os pais, olha, me leva, parecia que estava tendo uma audição em Atlanta, na Georgia, e ela perguntou para a mãe dela se podia levar ela, porque ela queria fazer aquela audição. E aí ela passou. Ela entrou pro Clube do Mickey naquele ano, em 93, só que o clube acabou em 94. Então ela ficou muito pouco tempo ali trabalhando. E tinham também outras crianças que viriam se tornar extremamente famosas, como o Justin Timberlake, a Christina Aguilera, tiveram vários outros. Teve uma menina aí também que acho que é a Natalie Portman. Bom, enfim, ela contracenou ali, né? Ela dividiu ali com outras crianças também da idade dela. E foi inclusive no Clube do Mickey que ela e o Justin, que ele também vinha de uma cidade pequena, então querendo ou não, os dois falavam a mesma língua. Então os dois se entenderam bem desde o início, viraram grandes amigos e no futuro vieram a ser namorados. Bom, o Clube do Mickey acabou em 94, mas a Britney já não queria mais parar. Ela queria, né, ela já tinha gostado, ela já tinha entendido o que é ser uma artista. Então ela queria continuar naquela carreira. E os pais incentivavam muito. Até porque o pai dela, eu não vou dizer que ele era alcoólatra, eu não ouvi isso em nenhum documentário, em nenhuma fonte de pesquisa minha, mas parece sim que ele bebia bastante e ele não conseguia emplacar em trabalho nenhum, ele não conseguia fazer muito dinheiro. Então a família da Britney era uma família classe média baixa, sabe? Eles não tinham muito dinheiro e desde que os pais começaram a perceber que a menina realmente tinha talento, que ela tinha potencial, eles começaram a investir na carreira dela. Investir que eu falo no sentido de querer que ela faça cada vez mais testes, que ela vá cada vez mais pra frente. E a Britney era uma criança muito inteligente. Ela é muito inteligente. Ela escreveu várias e várias letras de sucesso que até hoje são hit. Então, assim, ela começou a tentar, né, essa carreira de cantora. E aí tava tendo uma audição, se eu não me engano era Nova York, e ela pediu que ela queria, né, cantar, ela tinha escrito uma letra e ela queria ir lá e ela queria fazer essa audição e mostrar o talento dela. E nessa audição eles viram, parece que estavam procurando meninas para fazer parte de um grupo, mas ela, sabe que esses grupos que tinham muito naquela época, de formar 5 pessoas, eu não lembro se era Spice Girls, mas eu lembro que quando ela chegou lá, eles acharam ela grande demais para fazer parte de um grupo, ela tinha que ser só ela. E aí em 98, a Britney lança e ela chega assim, no boom,
com Baby One More Time. Gente, essa música, ela não tinha um lugar que não tocava. E até hoje, acho que foi no Coachella que o DJ, né, tipo aquela multidão, e o DJ só começou bam, 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 bam. Aí a galera, uau! Bam, bam, bam. Então é tipo muito... Então é tipo muito famoso, até hoje, muito, muito, muito famoso. As músicas dela realmente fizeram uma história, fizeram gerações. As pessoas se inspiravam no estilo da Britney, o que ela vestia, o que ela usava como make, como ela se portava. O jeito dela era muito cativante, ao mesmo tempo era muito sensual. Então isso foi mudando de acordo com, né, o crescimento dela como cantora e também de criança, né, de uma menininha para uma mulher. Só que existia uma coisa muito estranha, tipo, a Britney ainda era muito jovem, ela tinha 17 anos. E as pessoas, né, os jornalistas, os tabloides da época, eles começaram a fazer perguntas para ela como, sabe, como se ela já fosse uma mulher. E são perguntas invasivas para qualquer tipo de mulher, de qualquer idade. Imagina para uma pré-adolescente não, imagina para uma adolescente. Então, assim, a Britney ficava muito desconfortável, porque eram perguntas sobre a virgindade dela, sobre ela, sabe, eles tentavam, de alguma forma, sexualizar a menina. Gente, a Britney, ela era, tipo, a princesa do pop. Sabe, lembra da Sandy? Todo mundo via a Sandy como uma princesinha. Então é a mesma coisa que começar a chover perguntas sobre... Eu lembro que a Sandy também passou por isso. Mas, sabe, perguntas sobre a virgindade, sobre o que a pessoa gosta, quantos namorados, se ela já tá namorando. Quase que entrando mesmo, assim, na vida muito íntima da pessoa. Isso é muito chato. Então a Britney, ela não estava preparada para nada daquilo. Sem contar que naquele momento, ela já tinha se tornado arrimo de família, porque toda a família dela já dependia do dinheiro dela. O pai e a mãe dela, a mãe eu nunca ouvi falar que trabalhou, mas o pai já não dava certo com mais nada. Ela tem 2 irmãos, né, um irmão e uma irmã. A irmã também é o cão na terra. Então, só queriam sugar, realmente, tirar ali, como que diz assim, achou a galinha dos ovos de ouro, então vamos pegar todos os ovos aqui, porque ela tá indo muito bem, então eles queriam aproveitar de tudo isso. Então ela já era arrimo de família, ela já estava, querendo ou não, desde o início da carreira, começando com uma bagagem muito alta. Nos anos 2000, a Britney já era um fenômeno. Ela era puro sucesso, onde ela ia cantar, os ingressos se esgotavam, ela era muito, muito famosa. Como ela namorou, né, por 2 anos, o Justin Timberlake, começaram a falar, durante o namoro deles, que a Britney estava se envolvendo com um dos dançarinos dela. E aí o Justin acabou acreditando nisso e ele terminou com a Britney. Isso foi o que foi contado para os tabloides, isso que foi, ele chegou a fazer uma música, Crime Like a River, alguma coisa assim. Eu não escuto Justin Timberlake, então, mas eu lembro dessa música, tipo, enfim. E era meio que falando dela, sabe? Falando, tipo, do relacionamento dos dois e como que terminou. Então, não era verdade. No livro dela, que ela escreveu e que foi lançado em 2023, eu não li o livro, mas eu sei o que tá dentro do livro, basicamente, e ela conta essa história. Porque num dos documentários fala que, na verdade, quando ela estava com o Justin, ela chegou a engravidar. E a Britney sempre quis ser mãe. Ela era muito nova naquela época, acho que ela tinha 21 anos. E o Justin, meio que ele forçou ela, entendeu? A retirar. E aquilo ali foi muito, muito traumatizante para ela, porque ela queria muito aquela criança, mas ela tirou. E parece que eu tenho a impressão, vendo as coisas da Britney, que ela é uma pessoa muito, assim, digamos, manipulável, sabe? Ela é muito... Manipulável não é a melhor palavra, mas ela é muito flexível. Ela deixa muitas pessoas
falarem o que ela tem que fazer e ela simplesmente obedece. Então, isso já demonstra, né, na parte que eu vou entrar falando da tutela dela, do pai dela, sobre ela, mas você vê que já logo, quando ela namorava o Justin e que ele falou pra ela retirar e ela retirou. Ela poderia não ter retirado, ela poderia ter feito essa escolha. Mas de alguma forma ela acaba sendo manipulada e ela faz o que as pessoas querem. Então isso pra ela foi decisivo e ela resolveu não ficar mais com ele a partir dali. Então foi isso que aconteceu na realidade, nos bastidores. Mas que na época não foi contado. Também não sei por que ela não falava, por que ela não colocava a boca no trombone e não falava, olha, tá acontecendo isso. Eu não sei. Eu não entendo como que são o preço dessas coisas por trás. Então eu não posso falar, mas o que eu sei é que foi esse o real motivo deles terminarem. E depois a Britney realmente veio a ter um relacionamento. Na verdade, antes disso, gente, isso tudo em meio à fama, show, contrato, publicidade, muito, milhões de dólares entrando. E ela já não tava mais com o Justin, ela teve um casamento, sabe esses casamentos em Las Vegas? Você vai naqueles negocinho e entra ali, assina casas. Pô, teve aquele filme que saiu com a Cameron Diaz e o Ashton Kutcher, que eles casam numa, tipo, sei lá, se é aquela igreja, uma capela, não sei o que é aquilo, um drive-thru, e ali fica meio que fica casado. A Britney casou com um amigo dela de infância nesse método em Las Vegas. Mas o casamento foi anulado porque, não fazia o menor sentido. E depois, no mesmo ano, ela casa com o dançarino dela, que é o Kevin Federline. Esse Kevin, gente, foi assim... O cara era um dançarino, tipo... Ok, você é o dançarino da Britney Spears, mas de dançarino ele foi promovido a namorado e depois ele foi promovido a pai dos filhos dela. Filhos esses que no futuro ele veio a brigar na justiça e hoje, os meninos nem falam com a Britney. Mas enfim, o Kevin Federline, ele não foi um bom parceiro para Britney. Parecia também que ele queria mais, galgar ali uma carreira estando ao lado dela do que de fato cuidar dela. E a Britney começou a ter muitos problemas assim no sentido de fazer loucuras, se expor muito, tá sempre nas manchetes. Gente, a vida dela era um inferno. Ela andava com 50 paparazzi atrás dela. Ela não podia, tem uma cena que ela tá abastecendo o carro dela no posto de gasolina e tem 300 jornalistas, fotógrafos, tudo com flash na cara dela. E aí nessa época, um desses fotógrafos, desses paparazzi, viu que ela tava assim naquele momento ali e um monte de gente em cima dela. Ele falou, você quer que eu abasteça seu carro? E aí ele foi para abastecer o carro dela, ela entrou dentro do carro e no futuro os dois vieram a ter também um relacionamento. Eu não tô lembrando o nome desse fotógrafo agora, gente, porque é muito nome, eu não vou conseguir lembrar todos. Mas ela teve um relacionamento com esse fotógrafo que também não era ninguém, assim, ninguém que eu falo assim, não era famoso. E ao lado da Britney, ele mesmo fala que ele tinha muito medo, porque a Britney usava muita droga, ela usava, drogas pesadas. E ela já tomava muito remédio desde a infância. E ele falava, eu tinha muito medo que a Britney tivesse alguma coisa e cairia tudo em cima de mim. Então, querendo ou não, quando você namora, quando você se relaciona com uma pessoa pública nesse nível, sabe, gente? Era como namorar a Xuxa aos 27 anos. Pô, era a Xuxa, era a sensação, ela tava assim no top dos top do top, TV Globo, o programa dela era o dia inteiro, um monte de programa, um monte de coisa, brinquedo, era uma indústria. Então quando você tá perto desse tipo de gente, se essa pessoa ralar o joelho, a culpa tem que cair em cima de alguém e vai cair do mais próximo. Então era um relacionamento muito conturbado. Sair com a Britney pra ir ao supermercado já virava um fenômeno, já virava um motivo de 50, 60 paparazzi reunir na porta do supermercado. Então era tudo muito gigante, a proporção era muito grande. Mas o pior aconteceu em 2007. Em 2007, a Britney simplesmente entra num salão, numa barbearia, e ela pega, que negócio de raspar a cabeça, e ela raspa o próprio cabelo.
Aquilo ali, gente, como a gente tá falando de uma pessoa que andava com uma legião de paparazzi atrás dela. Você imagina você fazer isso, você quase que você dá assim, um alimento na boca do tubarão. Era tudo que eles precisavam. Aquilo ali, nossa, fechou as manchetes, só falava disso, era foto. Ela ficou tão nervosa que nesse mesmo dia, ela pegou um guarda-chuva e tentou, né, quebrar o carro de um dos fotógrafos. E isso também foi fotografado. Então, assim, ela ficou super mal vista, as pessoas começaram a usar, sinceramente, honestamente, do fundo do coração, pra mim, era quase um pedido de socorro, sabe? Me deixem em paz, me deixem respirar, saiam de perto de mim. Ela queria ser livre, ela sempre estava carregada de gente ao redor dela. Então eu acho que era quase um pedido de socorro e fez só piorar, porque foram muitas fotos e aquilo ali gerou uma multidão de comentários, pessoas falando, chamando ela de louca, enfim. Eu lembro perfeitamente disso na época. Eu lembro que assustou, sabe? Porque por mais que ela fosse sensual, por mais que ela tivesse um jeito todo envolvente de dançar, caramba, ela tinha um cabelo louro, todo bonito, sabe? E aí, do nada, ela fica careca. Então, assim, assustou. Não vou dizer que não assustou. Mas ela tava pedindo socorro. Eu acredito que era a vontade dela, realmente era ter um pouco de paz. Quanto pior ela parecia, mais dinheiro a mídia ganhava. Então, assim, quanto mais ela queria que eles parassem, mais ela fazia escândalo e mais alimentava eles e mais ela se chateava e ela ia entrando nesse ciclo. Uma coisa ia alimentando a outra e ela não conseguia sair disso. E quando foi em 2008, aconteceu uma coisa que mudou completamente e para sempre a vida da Britney, que foi quando o pai dela, o James Spears, ele conseguiu na justiça a tutela dela. E não foi só a tutela, gente, dos bens, né, do financeiro dela, do dinheiro dela. Foi a tutela também da vida pessoal. E isso é destrutivo em tantas camadas que fica até difícil, assim, expor tudo aqui. Mas, no geral, ele passou a controlar com quem que ela saía, com quem que ela dormia, o que ela comia, tudo, sabe? A hora que ela dormia, qual contrato ela podia assinar, o que ela podia fazer, a carreira dela, quantos shows ela teria que fazer no mês. Tudo, ele passou a controlar. Então ela começou a viver literalmente. Antes ela vivia naquela prisão, né? Que toda vez que saía de casa estava cercada de paparazzi. Agora ela passou a viver uma prisão dentro de casa. Porque o pai dela, ele não era a melhor pessoa para ser o tutor dela. Porque o pai dela tinha problema com bebida. Então, quando a gente fala em curatela, né, em você tutorar uma pessoa, é pro bem do tutorado, não é pro bem do tutor. Porque, na verdade, o que o pai da Britney fez foi lucrar e muito com essa tutela. Gente, essa tutela durou 13 anos. Foi de 2008 a 2021. E, na verdade, durante todo esse tempo da tutela, foi o período que a Britney mais trabalhou. Ela fez turnês, ela fez 3 turnês. Dentre essas 3, a Circles. E a Circles foi a turnê da Britney que mais deu dinheiro para ela. Gente, ela chegava a ganhar $1 milhão por dia. É uma coisa assim, são números impressionantes. 100 milhões, 70 milhões, é muito dinheiro, de dólares. Então, assim, quando era supostamente para ela estar sendo tutorada, tratada, porque uma pessoa que não tem condições de cuidar do próprio dinheiro e da própria vida, também não tem condições de trabalhar, concordam? Porque como que, se eu não posso, né, tomar conta do meu dinheiro, se eu não posso ser responsável por com quem eu durmo, com quem eu saio ou o que eu como que eu vou poder trabalhar? E assim, foi tão rápido, porque logo que ela, dentro desse período, gente, de 13 anos, a Britney foi pra clínica, saiu de clínica, ela foi internada, saiu do hospital, foram vários altos e baixos, porque ela, por muito tempo, ela não sabia nem que ela podia pedir o cancelamento dessa tutela.
Porque quem pagava o advogado do pai dela, porque assim, você tem um tutor, mas ele tem o advogado dele e você tem seu advogado. Ela não podia escolher o advogado dela, porque, segundo pela tutela, ela não tinha condições de escolher, né, o advogado dela. Então, ela precisava que alguém escolhesse por ela. Quem escolheu por ela foi o pai dela, a princípio. Depois chegou a trocar de advogado, mas o advogado foi escolhido pela juíza, que, a meu ver, também era... Bom, era esquisita essa relação com essa juíza, porque, gente, ela admitia coisas que não fazem o menor sentido. Então, assim, a Britney, ela pagava o advogado do pai que processava ela. Muito doido, muito doido. E, assim, durante esse período todo, ela ficou muito, muito, muito cansada, muito exausta. O pai dela, gente, chegou a fechar. Ou ela fez The X Factor, aquele programa americano que tem os jurados. Ela fez How I Met Your Mother, que era uma série muito famosa aqui nos Estados Unidos na época. E ela fez uma participação, e parece que essa participação dela foi assim, o episódio que mais deu ibope. Ela fez 3 turnês de shows diferentes, que foram os melhores, né, dizem que foram os melhores discos lançados da carreira dela, foi durante esse período. Ela fez residência em Las Vegas, que é aquilo quando um cantor fecha, né, e fica 4 anos ali na casa, sempre cantando em determinado lugar. Então ela fez muita coisa, ela trabalhou muito. E ela não tinha direito de comer um hambúrguer se ela quisesse. Tem uma cena que é relatada nos documentários, não me lembro qual, mas que ela pediu para comer um hambúrguer e ela ficou 20 minutos aguardando a resposta se ela podia comer um hambúrguer. Se ela queria ir num spa, ela tinha que pedir permissão para ir no spa. Se ela queria... Gente, era tão absurdo, se ela queria, assim, tipo, andar de carrinho de golfe no condomínio, que é uma coisa super normal, condomínio, na casa dela, sei lá onde era. Se quisesse andar no carrinho de golfe, que até uma criança de 12 anos anda. Não podia, tinha que pedir permissão e tinha que aguardar a resposta. Às vezes tinha que aguardar 2 dias a resposta. Então, assim, eles faziam muita hora com a cara dela. Foi de uma judiação. E a gente vê hoje. A Britney hoje, ela tem várias questões dentro dela que não foram tratadas. Não foram. Uma menina doce, uma menina que aparentava que realmente, né, seria aquela carreira impecável de sucesso, mas eles exploraram tanto ela, tanto, sabe, tiraram tanto leite da vaca, que ela secou. Hoje ela não quer cantar mais. Ela falou que ela escreve músicas, né, ela escreve letras, e muitas pessoas cantam as letras dela sem saber que foi ela que escreveu, mas ela não quer cantar mais, sabe? Eu acho que ela encheu... Sabe quando você toma ranço do negócio que te fez tanto mal que ela cansou? Em 2019, os fãs já estavam, né, reparando que alguma coisa estava errada, porque o pai dela quis renovar, né, a residência dela em Las Vegas e ela não quis. Ela simplesmente saiu do evento. Parece que ela só assinou uns papéis, entrou no carro e ela saiu do evento. Ela não queria. E os fãs começaram a reparar que tinha alguma coisa muito errada com a Britney. Gente, isso já era 2019. A tutela dela estava vindo desde 2008. Essa menina, olha, honestamente, quando eu assisti os documentários dela, eu fiquei pensando, caramba, ela foi muito forte de não fazer alguma coisa, né? Não cometer um ato contra si mesma, porque, caramba, eu fico imaginando o tamanho da pressão que a pessoa deve viver, de carregar uma família inteira nas costas e, além de tudo, ser julgada por qualquer ato que você faça. Gente, qualquer pessoa que for julgada, imagina, por tudo de bom e de ruim que você faz, cara, isso é muito, muito mortal, isso é muito complicado, sabe? É sem terapia e só a base de remédio. E aqui nos Estados Unidos, médico é muito isso, sabe? Tudo te tampa um remédio. Eles não querem saber da história, eles não querem saber a anamnese, a história pregressa daquilo ali. Eles já te tampam um remédio, você já vicia naquilo ali, as dosagens
são aumentadas em doses cavalares. Eu fico assim abismada quando eu escuto as histórias. Eu não vou em médico americano por nada, por nada. Ou eu vou em médico quando eu vou ao Brasil, ou eu faço consulta online caso eu esteja muito doente, precisando muito de um médico. Mas assim, médico aqui, eu não confio. Porque é isso, não importa se é criança, se é adolescente, se é idoso, não importa. Eles te tacam remédio, te vicia naquilo ali, e depois, meu amor, pra você largar, você não larga. E aí você vai ficando, e aí não resolve o problema. Porque se você não faz terapia e se entope de remédio, o remédio ele é químico, ele vai fazer o efeito independente da sua vontade. A diferença é que remédio não muda a cabeça da gente. O remédio não ia mudar, clarear as ideias da Britney. Muito pelo contrário, eles só te dopam, eles só deixam você mais vulnerável. E foi o que aconteceu com ela, tadinha. Ela foi crescendo, misturando remédio com álcool, com, né, com várias coisas que fazem muito mal para ela. E ao mesmo tempo, um ritmo acelerado de trabalho, de show, de noite sem dormir, a turnê Circles dela, gente, era um verdadeiro espetáculo. Ela fazia acrobacia no palco, piruetas, eram coisas, parece que ela chegou até a machucar o joelho, eram coisas realmente pesadas, eram coisas que não é qualquer artista que faz. Mas a Britney, em 2019, nasceu esse movimento, né, Free Britney, que os próprios fãs fizeram, que eles começaram aí, né, nas portas dos tribunais, nas portas das delegacias, passeatas, cartazes, pedidos, porque eles queriam que ela fosse livre, que ela voltasse a ser a Britney de antes, né? Que ela saísse dessa tutela do pai dela, porque eles já estavam percebendo que ela estava muito maltratada. Demorou ainda 2 anos para a Britney conseguir ir num tribunal e ela contar com a boca dela, com as palavras dela, o que realmente estava acontecendo. Em 2021, a Britney Spears fala publicamente em um tribunal. Não queriam, né, deixar que fosse transmitido ao público aquela sentença ali, mas ela falou, não, a minha vida inteira sempre foi pública, vocês sempre mostraram tudo para todo mundo, inclusive todas as vezes que eu fui internada. Então hoje o mundo vai ouvir o que aconteceu de verdade. E aí, gente, assim, no documentário, ela lê a carta com a voz dela. E é realmente assim, é de arrepiar o tanto que essa menina sofria. E aí nessa carta que ela lê ali no tribunal, porque ela fala que ela estava muito nervosa para falar, mas ela escreveu a carta de próprio punho. E ela põe para fora tudo que estava acontecendo. Ela falou que ela era obrigada a fazer os shows, que o pai dela ameaçava ela, falando que ela não iria ver mais os filhos dela se ela não fizesse os shows. Ela, resumindo, ela fala nessa carta que ela era uma máquina de fazer dinheiro e que ela precisava fazer dinheiro. E que como que pode uma pessoa que está tão mal a ponto de precisar, tão mal que eu digo, gente, porque quando a pessoa precisa de um tutor, é uma pessoa que já praticamente não anda, tem dificuldade para comer, não sabe mesmo, sabe, do dinheiro, cuidar de nada, nem da casa, então ela precisa de um tutor. Não era o caso, claramente, da Britney. Então ela fala isso, como que pode uma pessoa que precisa de um cuidado? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Gente, essa menina foi explorada desde sempre. E cobravam saúde mental dela. Isso é deprimente. Mas enfim, ela expõe tudo isso em 2021. E por incrível que pareça, ela quase suplicou que a tutela fosse cancelada. Mas a juíza não cancelou. A juíza manteve o pai dela como tutor dela. E poucos meses depois, na verdade, no mesmo ano, em novembro, no dia do meu aniversário, 12 de novembro de 2021, foi quando o pai quis deixar de ser tutor. Ele abriu mão de ser tutor. Assim fala no documentário. Tem muitas fontes que falam que ela conseguiu no tribunal. Mas no documentário, falado por pessoas que vivenciaram isso na época, o que aconteceu foi que o próprio pai dela, por algum motivo, acho que ele já estava muito doente, ele já tinha, acho que até amputado as pernas, eu não lembro se ele amputou antes ou depois disso a perna, mas ele já estava bem mal e aí ele, digamos, abriu mão de ser o tutor da Britney.
Então foi nesse dia, 12 de novembro de 2021, que a Britney finalmente voltou a ser livre novamente. A Britney foi uma pessoa que passou por desgastes constantes. Desde a infância, era muita pressão, câmeras, horários para cumprir, fama, a internet veio depois, e tudo isso ao mesmo tempo. E talvez seja isso que torna essa história tão sinistra e tão assustadora. Porque aconteceu na frente de todo mundo e ninguém fez nada. Em março desse ano, 2026, a Britney foi pega dirigindo alcoolizada, ou sob efeito de entorpecente, porque a polícia estava vendo um carro andando de um jeito estranho, de um jeito esquisito, parou o carro, e aqui para mesmo, gente, e era a Britney Spears. Então ela foi encaminhada para a delegacia, ela passou a noite lá, e depois disso, ela resolveu se internar no rehab, para poder, parece que ela ficou com muita vergonha mesmo do que aconteceu. Na verdade, eu não sei se ela se internou nessa clínica porque ela não queria problemas maiores em relação aos filhos, que infelizmente não conversam com ela até hoje. Teve um tempo atrás que um deles, acho que o mais velho, foi até pra internet falar mal da mãe. Então, assim, é complicado, sabe? Ela tem várias cenas dela, enquanto eles eram bebês, que um quase caiu, o outro que parece que ela dirigindo com um bebê ali também no volante, um dos filhos no volante, que era bebezinho. Então isso gerava muita polêmica. E, enfim, hoje tem um Instagram muito doido, que ela faz umas danças muito loucas, muito assim, dança com espada, tem um trem esquisito, um jeito diferente, uma maquiagem pesadíssima. Mas honestamente eu acho que muitas pessoas acham que ela tá realmente, pedindo socorro, que ela tá com algum problema, que ela tem alguma coisa. Eu acho que não, eu acho que é um jeito dela de, curtir a liberdade dela ou falar, tá vendo? Eu posso postar isso aqui que é super esquisito e ninguém me parar. Eu não sei honestamente, mas hoje muita gente olha para a história da Britney como o lado mais cruel da fama. Ela viveu altos demais e baixos demais. Então, ela não teve construção de uma maturidade. Ela adquiriu essa maturidade, dos palcos, dos eventos, dos shows, porque ela começou muito nova, mas ela não adquiriu uma maturidade emocional, uma maturidade de vida, porque ela teve filhos, mas não pôde ser mãe. Ela teve muito dinheiro, mas não podia gastar. Hoje parece, que a fortuna dela é estimada em 60 milhões de dólares, o que é coisa pra caramba, mas é bem menos do que outras pessoas que não chegaram ao estrelato que ela chegou. Mas a Britney, durante muito tempo mesmo, ela pagou tudo pra todo mundo. Pro pai, pra mãe, pra irmã, que vivia numa mansão, não sei se vive ainda em Orlando, pro irmão, pagava os advogados, empregados, tudo saía dela. E ela mesma não podia comprar um tênis, um hambúrguer, um sushi se ela quisesse. Ela tinha que pedir permissão para absolutamente tudo. Então a Britney, hoje ela é vista ainda como uma cantora pop muito famosa. Ela sempre vai ser famosa. Se a Britney for no Japão, ela vai ser conhecida. Se ela for em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe quem ela é. Mas ela pagou um preço muito alto. Mas e aí? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Britney realmente foi vítima da indústria ou que isso foi apenas consequência da própria fama? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva neste canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu vou ler todos e eu aguardo vocês no próximo vídeo.